tudo que acontecia no mundo chegava e acontecia no Brasil. E para as mulheres, né, que estão emancipacionistas, que eu digo, desse contexto, essa interferência estrangeira era fundamental. E aí, falando de Europa e Estados Unidos, né? Essa visão ocidental de avanço, de progresso, de civilização que o Brasil queria almejar, né? Na década de 60, por exemplo, aqui no Brasil, a gente viveu um momento de contestação política, em diversos sentidos. Se questionavam o poder do imperador, né, que diversas pessoas vinham questionando a autoridade dele, a posição das leis. Então, a monarquia já começava timidamente a ficar frágil, entendendo que a gente tinha repúblicas sendo proclamadas em diversos espaços, e aqui a gente tinha uma monarquia, a gente tinha diversos problemas, a gente tinha a escravidão. Além disso, as fraudes no sistema eleitoral, e aí pensando especificamente na interferência na escrita do tratado, né? As fraudes eram extremamente criticadas, né? A questão do coronel, das pessoas que tinham direito ao voto, que estavam garantidos pela Constituição de 24, é aquela que vigora durante todo esse contexto, e a Ana Rosa critica muito isso, né? Ela vai criticar a lei o tempo todo, e essas fraudes se começam a falar muito numa reforma eleitoral, numa necessidade de uma reforma eleitoral. Nos Estados Unidos, a gente tem uma mobilização de mulheres abolicionistas, principalmente, né? O abolicionismo vai ser o principal movimento que insere essas mulheres brancas na luta por direitos, e aí essa experiência com o abolicionismo vai levantar o gosto delas para reivindicar o direito delas também. E aí a gente vai ter convenções, a gente vai ter meeting, né? Que é aqueles movimentos que as mulheres se juntam. Isso já vai ser muito comum nos Estados Unidos. Em 48, a gente vai ter uma convenção de Seneca Falls nos Estados Unidos, que várias mulheres vão lá, vão discutir os direitos civis e políticos, inclusive o voto. Isso vai ser comentado no mundo. E aí essa convenção depois, ela se amplia, se criam associações de mulheres abolicionistas que reivindicam a abolição da escravidão, mas também os direitos civis e políticos, vão começar a reivindicar o voto, e aí os direitos políticos entram no voto. Tem um problema ali numa época que ia ter abolição, e com a abolição se daria ou não os direitos políticos para os negros libertos. Isso não pode. Como assim? E aí a questão do lugar delas, né, que também reflete aqui. Como brancas, como intelectuais, como estudadas, como fluentes em diversos idiomas, era inimaginável pensar que se desse primeiro o direito para os negros, e homens, sempre homens, né, nunca as mulheres negras, os homens, pensando numa estratégia política ali de determinado grupo, e não as mulheres. E aí elas começam a serem mais individualistas e abandonam, por exemplo, algumas vão abandonar e vão escrever, inclusive, muitos textos polêmicos com a questão de raça, né? Falando que a prioridade era os direitos políticos das mulheres. Na Inglaterra, que é um caso mais específico ainda, a gente tem o Stuart Mill, né, que é aquele pensador, economista, filósofo, um dos mais importantes do liberalismo desse contexto 19. E o Stuart Mill vai ser um dos principais defensores do sufrágio feminino. Ele vai escrever sobre, inclusive, reforma eleitoral. Ele vai ser citado pelos parlamentares brasileiros, mas na reforma eleitoral, na questão do voto, sem jamais falar a questão da mulher, mas ele também vai estar falando do sufrágio feminino. E aí, ao lado dele, né, vão ter algumas inglesas importantes, a própria esposa. Em 67, ou seja, um ano antes do tratado ser publicado, ele leva uma ementa que foi construída ao lado de várias inglesas, né, que defendiam isso, ao parlamento inglês para ser votada. E essa ementa trazia o direito ao sufrágio para as mulheres. Isso foi levado ao parlamento, isso foi discutido, só que foi reprovada. 70 favorável e quase mais 190 contrários a essa ampliação do voto para as mulheres. Isso é comentado imediatamente na imprensa brasileira, então inúmeros jornais, o Mill aparece como citado na imprensa o tempo todo, mas inúmeros jornais vão escrever em suas colunas esse caso. E esse caso vai ser chamado de inusitado pelos jornalistas brasileiros. Os jornalistas vão criticar enfaticamente, mas em contrapartida, algumas outras, a gente encontra em publicações que falam, olha, brasileiras, acordem, assim como as inglesas, vão atrás de seus direitos, reivindiquem. Elas estavam reivindicando muito, e é o que mais aparece, o direito à educação. Eu sabia disso, elas queriam se educarem. Elas acreditavam que, tendo uma educação em qualidade e igualdade aos homens, elas seriam melhores esposas e mães, porque a elas cabia a educação dos filhos, por exemplo, e filhas. A gente sabia também que elas reivindicavam o universo do trabalho, como professora, né? Como advogada. A gente tem pessoas reivindicando esse espaço.
Mas o âmbito político ainda era algo que causava muito estranhamento, que era um âmbito masculino, que devia ser masculino e que questionar isso poderia causar problema. Então, ao se contestar esse sistema político, e aí não é só o caso da Ana Rosa, ou seja, o caso dela não é uma exceção, tudo que ela escreve está relacionado ao contexto dela. Chamam algumas literatas que se estudam nesse contexto de excepcionais, mulheres à frente do seu tempo. E o contexto tem muitas outras coisas, mas eu acho que os principais são esses pontos que eu levantei.